O novo arcabouço fiscal, que entrou em vigor no final de agosto do ano passado, ainda causa discussões no Congresso e foi tema de debate promovido pela Comissão de Legislação Participativa. O teto de gastos, aprovado em 2016, foi criado para impedir que o governo gastasse mais do que um valor determinado, independentemente de quanto ele arrecadava. A ideia era segurar o aumento de gastos públicos para evitar o endividamento excessivo. Um dos problemas que existia nesse teto era que não se levava em conta a necessidade de aumentar os investimentos, como em educação, saúde ou infraestrutura, em momentos de crescimento econômico ou crise. O tal teto foi substituído pelo arcabouço fiscal. Com um conjunto de regras mais flexíveis para controlar as finanças públicas, ele foi aprovado em 2023 e, ao invés de ser um teto fixo, permite que o governo ajuste os gastos de acordo com a arrecadação. Ou seja, quando o governo arrecada mais, pode gastar mais. Quando arrecada menos, precisa cortar despesas. Além da flexibilização do orçamento em casos de calamidades públicas. Isso significa que, em situações extraordinárias, como desastres naturais, pandemias ou outras emergências graves, o governo pode ultrapassar o limite de gastos estabelecido pelas novas regras fiscais. Esse sistema tem como objetivo ser mais sustentável, garantindo que o governo não fique limitado a um teto que não reflete as reais necessidades da economia. Mas mesmo diante dessa flexibilidade, deputados e representantes de entidades ligadas às áreas de saúde e educação defenderam na Câmara a manutenção do atual piso de investimentos do governo federal nesses setores. Eles sugerem ainda que essas atuais despesas fiquem de fora dos atuais limites do governo federal. Heleno Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, defende que os poderes devem se mobilizar para esta mudança. Esta casa tem um poder de definir essas políticas e esta casa é eleita pelo povo brasileiro. Então, o Estado brasileiro tem o dever de cuidar. O povo, na hora do voto, quem está sendo representado aqui na perspectiva da política, e é importante entender que a pessoa do presidente da República, do governador, do prefeito, sozinho não dão conta de resolver essa questão. Então é necessário ter os olhos para o parlamento e por isso que eu enfatizei a necessidade da mobilização nos municípios, para que as pessoas entendam como funciona esse processo, para fazer a cobrança lá da base, principalmente os eleitores e as eleitoras. O debate foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa, a pedido das deputadas Sâmia Bonfim, de São Paulo, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, e do deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, todos do PSOL. Eles temem que o Executivo decida rever as regras constitucionais que atualmente destina parte do orçamento federal para gastos com saúde, de 15% da receita corrente líquida, e educação, com 18% da receita livre de impostos. A deputada Sâmia Bonfim defendeu a aprovação do projeto de lei complementar 62 de 2024, que exclui os investimentos mínimos em saúde e educação do novo arcabouço fiscal. O presidente do Congresso Nacional, lideranças de diversos partidos já anunciam essa possibilidade. E o nosso PLP é justamente preventivo para que isso não seja de fato concretizado. Eu acredito que existe uma pressão grande por parte do mercado financeiro para que se siga adiante uma política de austeridade. Mas o que a gente quer mostrar é que esse não é o único caminho possível para o Brasil. Ao contrário, a política de austeridade tem feito o Brasil deixar de crescer, de desenvolver, de gerar empregos, de gerar renda. E é esse o debate de fundo que a gente quer trazer aqui. Salvar os pisos e, na contramão dessa política de austeridade, é fazer o país crescer, melhorar a situação econômica de todo o povo. O subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, Davi Ataíde, negou que haja uma incompatibilidade entre arcabouço fiscal e as demandas de aumento nos pisos da educação e saúde. A gente entende que o arcabouço, na verdade, vem a contribuir com essa agenda de melhoria da situação social do país. De forma alguma, ele é incompatível com o piso da saúde e educação. A gente tem no orçamento uma diversidade de despesas obrigatórias que podem ser revistas. Acho que o governo tem uma agenda de revisão de gastos importante, que não necessariamente tem que ser saúde e educação. A ideia é que a gente consiga controlar nossas despesas, seja ela quais forem. O
Tesouro nem entra no mérito de qual seria a despesa eventualmente a ser revista. A gente entende que são despesas bastante relevantes para a sociedade brasileira e é uma discussão política, cabe ao governo como um todo discutir quais medidas deveriam ser adotadas. Então a gente não entende nenhuma incompatibilidade entre os mínimos de saúde e educação e a manutenção do arcabouço fiscal.